venho aqui no expediente final, no dia de hoje, trazer o debate que é central para todos nós que vivemos no Estado do Rio de Janeiro, que é com relação à política pública de segurança, ou melhor, a falta de uma política pública de segurança que garanta aí a dignidade humana da população do Estado do Rio de Janeiro. A gente viu aí o Fogo Cruzado lançando um relatório sobre as chacinas no Rio de Janeiro, que foram publicadas ontem, dia 27 de novembro, com mais de 1.000 pessoas, ou seja, foram 1.137 pessoas que morreram em chacinas policiais nos últimos 7 anos no Rio de Janeiro. Considerada chacina é considerada quando há mais de 3 pessoas assassinadas. 238 chacinas em 7 anos, ou seja, uma média de 3 chacinas por mês. Foram 18 chacinas que aconteceram depois que um policial foi morto ou ferido, a chamada Operação Vingança. E essas ações foram 71% mais letais do que as outras ações. Os municípios com mais casos foram Rio de Janeiro, São Gonçalo, Belford Roxo, Niterói e Duque de Caxias. Ou seja, a gente tem uma situação de barbárie colocada na segurança pública no Estado do Rio de Janeiro e, por óbvio, não seria diferente olhar aqui o assassinato da policial militar Vanessa Lobão, que aconteceu no fim de semana, e ela estava em uma investigação, era da Corregedoria da Polícia Militar, e estava numa investigação sobre milícias. Ou seja, a gente tem uma situação completamente limite na política pública de segurança, ou naquilo que deveria ser a política pública de segurança no Estado do Rio de Janeiro. E quero aqui aproveitar o ensejo para deixar a minha solidariedade à família e os amigos da Vanessa Lobão. É importante lembrar o quanto que toda uma situação de vulnerabilidade também é colocada para aqueles agentes que são comprometidos com o trabalho que fazem. Então, eu não poderia deixar de naturalizar toda uma situação que não dá para naturalizar. Quando a gente fala que há a naturalização das mortes no Rio de Janeiro, a gente se desumaniza no processo, porque, afinal de contas, há uma situação onde o governador do Estado não aparece para dizer qual é a real política de segurança pública do Estado. Abre-se uma nova possibilidade com a nova secretaria, com a recriação da Secretaria de Estado de Segurança Pública, mas o que isso significa, evidentemente? Né? Disso que a gente espera que tenhamos algum resultado concreto, ou pelo menos a apresentação para o Estado do Rio de Janeiro de qual é ou qual será a política pública de segurança defendida pelo governo do Estado. Porque até agora não houve qualquer sinal de definição nesse sentido. E aí, eu não tenho como deixar aqui de pensar tantas as mortes que ocorreram nos últimos tempos e o quanto a gente não tem as respostas sobre essas mortes, né? São investigações que são arquivadas sem o devido tratamento, são pessoas que não são levadas a julgamento diante dos assassinatos. Então, tem uma situação onde que se naturalizou o assassinato de pessoas e se naturalizou também a tentativa ou a não tentativa de responsabilizar os autores desses crimes. Então, é nessa perspectiva que a gente precisa olhar com um olhar muito atento de onde é que vamos chegar numa situação como essa. Nosso presidente hoje, nessa sessão final, deputado Josemar. E essa recriação dessa secretaria, deputado Josemar, e é importante que se diga, é uma resposta, me parece, ou uma tentativa de resposta, de demonstrar
o quanto a política, ou aquilo que deveria ser uma política de segurança pública, ela já nasce falida. Falida, porque a gente não vê qualquer plano de meta para a redução da letalidade policial. Hoje, no estado do Rio de Janeiro, o orçamento previsto para a segurança pública é maior do que o orçamento previsto para a educação e para a saúde. E, no entanto, não temos respostas concretas a contento da população do Rio de Janeiro se sentir mais segura. Muito pelo contrário. A gente só acha que é a favela, que é o lugar privativo da violência, e é lá onde, no mês passado, durante 6 dias, mais de 20 mil alunos da rede estadual e da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro ficaram sem aulas. 6 dias de operações policiais que inviabilizaram a vida dessas pessoas. Ou seja, resguardam para dentro da favela e para a periferia aquilo que já é a falência de uma perspectiva de segurança pública que aposta no confronto, que aposta na guerra, e não na inteligência e na informação. E quer ver por que não se aposta na inteligência e na informação? E isso está no orçamento do Estado do Rio de Janeiro. A gente teve uma redução de quase 90% dos investimentos que deveriam ser para inteligência e informação. A gente está tendo toda uma situação de fechamento dos institutos médicos legais. Ou seja, em São Gonçalo, sua cidade, Niterói, o Instituto Médico Legal não está funcionando 24 horas, deputado Josemar. E aí as pessoas que precisam de uma perícia, e se a pessoa teve que ir ao IML de madrugada, ela não tem esse serviço atendido, então ela tem que vir para o Rio de Janeiro para ter esse serviço atendido. Isso é gravíssimo, é uma revitimização dessa própria família que foi impactada diante de uma situação, mas é o Estado revitimizando essas pessoas quando não dá o atendimento necessário e adequado. Então, é essa situação que a gente está hoje no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro não existe perícia, em especial diante de crimes cometidos nos territórios, em especial em territórios de favela e periferia. Então, há toda uma situação onde o debate não é colocado na sua concretude. Nós estamos aí fazendo a CPI do reconhecimento fotográfico, não recebemos nessa CPI do reconhecimento fotográfico o secretário de Polícia Civil, que não foi ao convite feito pela CPI, não nos respondeu diante dos ofícios enviados com perguntas sobre o reconhecimento fotográfico. E não foi só a Polícia Civil que não nos respondeu. A Polícia Militar não nos respondeu. Ou seja, aqueles que deveriam prestar informações ao Poder Legislativo sequer reconhece o Poder Legislativo como fiscalizador da sua atuação. Então, é gravíssimo a crise na segurança pública que temos. E aí, não é só problema de polícia, é problema de política. Qual é a política que a gente quer que seja implementada no Rio de Janeiro como prioridade? Então, o governador abre mão de fazer esse debate de maneira concreta, abre mão de ser transparente sobre quais são os desafios no Estado do Rio de Janeiro com relação à segurança pública, mas, ao mesmo tempo, deixa todos nós reféns. Porque é isso que está colocado. Quando a gente tem uma policial militar, como a Vanessa Lobão, assassinada na porta da sua casa, e ela era investigadora da Corregedoria da Polícia, que investigava milicianos, tem algo de muito errado aí. É crime, política e polícia. Quem é que vai desvendar isso? Então, esse é um debate seríssimo e que a gente precisa que o governador faça de maneira concreta. Porque, senão, a população do Rio de Janeiro todinha estará refém de uma lógica perversa, onde as pessoas não têm mais
segurança ao andar nas ruas, não tem mais segurança ao fazer a sua função, não tem mais segurança para pensar num estado do Rio de Janeiro com dignidade humana. Então, o governador poderia aproveitar com a criação da nova secretaria, e espero que não precise de mais dotação orçamentária, já que o maior orçamento do Estado é para a segurança pública, que dê e demonstre resultados concretos diante dos recursos empenhados para a segurança pública no Estado do Rio de Janeiro. Ou então eu posso achar que os recursos empenhados são para piorar a situação das pessoas, a situação de insegurança no Rio de Janeiro, porque resultados concretos não vemos. Muito obrigada, senhor presidente.